Cansei de esperar que alguém venha me salvar. A força que eu preciso tá dentro de mim, eu vou lutar. Não há príncipe, não há herói, só existe ação. Cada passo que eu dou constrói minha evolução. O mundo não para, o tempo não espera. Se eu não agir agora, a minha chance impera. Cai, levanta, enfrenta a tempestade. Meu destino é meu, não dependo da vaidade. Cansei de esperar que alguém venha me salvar. A força que eu preciso tá dentro. Bom dia, bom dia, bom dia, 6 da manhã aqui no nosso clube do livro, segundando, iniciando aí a nossa semana maravilhosa. Falta aí mais ou menos uns 50, 60 dias para o ano novo, mais ou menos isso daí, eu não vou contar não, mas falta aí menos de 2 meses para acabar o ano e nada melhor do que você iniciar esse restante de dias que estamos aí para 2026, já começando o dia com a vibração positiva, com a vibração maravilhosa, começando agradecendo, começando alimentando a mente para iniciar aí o seu dia de uma forma maravilhosa. Lembrando que o hábito da leitura é um hábito poderosíssimo. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas esqueceram de ler, esqueceram de se conectar, esqueceram de comer o que faz sentido de verdade para o seu corpo, de tomar sol, de andar descalço. Então, vamos retornar a esse hábito poderosíssimo que é o hábito da leitura, para se destacar, para se diferenciar, para ter ideia, para ser gostoso de ter uma conversa com a pessoa, com as pessoas. Então, vamos iniciar a nossa leitura aí do livro do Brian Tracy, né? O Ciclo do Sucesso. Então, a gente vai iniciar aí a partir da página 14 do livro O Ciclo do Sucesso, do Brian Tracy. Livro maravilhoso. Um livro que eu tenho ele física aqui, já li várias vezes. E é sempre bom voltar, porque ele é um livro que trabalha a mentalidade, tem atividades aqui também, muito legal. Então, vamos continuar? Você pode ler pra gente? Aí comece por sua vida interior. Isso. Se quisermos desfrutar de autoconfiança em nossa vida diária, devemos praticar a integridade total em nosso amago. A base da autoconfiança é viver a vida de acordo com os nossos propósitos, valores e princípios mais íntimos. Enquanto pensamos e agimos em harmonia com as nossas mais altas aspirações. Os homens e as mulheres de mais sólida autoconfiança são aquelas que são absolutamente. Não. Os homens e as mulheres de mais sólida autoconfiança são aqueles absolutamente transparentes a respeito de que acredita ser certo. Bom e digno é quem vive a própria vida de modo coerente com esses valores. São as pessoas que demonstram a expressão das suas convicções mais íntimas em tudo que fazem ou dizem. O mundo inteiro pode cair ao seu redor, mas se você tiver certeza de que está fazendo a coisa certa, sentirá profunda calma que vai se manifestar em atitude de segurança e autoconfiança em qualquer situação.
Certamente passamos por muitos altos e baixos durante a vida, mas o mais importante é permanecer fiéis a nós mesmos. Como disse Shark, Shark Peirce, Shakespeare. é, não podemos, não pode ser falso com homens nenhum. Não pode ser falso com homens nenhum. Determine seus valores. O ponto de partida para desenvolver altos níveis de autoconfiança é também se tornar um ser humano melhor e pensar e decidir a respeito dos próprios valores. As pessoas superiores são as que refletiram o suficiente para decidir com clareza no que acreditam e em que ordem de importância e organizaram a própria vida de modo que todas as suas ações reflitam esses valores. Certa vez, discursei para cerca de 150 membros de equipes nacionais de venda de uma empresa muito bem-sucedida. Essa firma iniciou seu negócio a partir de uma ideia, cresceu muito rapidamente em um mercado de extrema competição e se tornou bastante lucrativo. Todas as pessoas presentes à palestra eram notavelmente positivas e otimistas e demonstravam qualidades especiais de bondade. Quando comentei sobre isso, o presidente da companhia me mostrou a declaração de valores que os executivos haviam preparado antes que a empresa iniciasse suas operações. Tratava-se de 2 páginas inteiras preenchidas com valores e princípios que foram distribuídos a todos assim que começaram a trabalhar na firma. Essas 2 páginas, sobe um pouquinho, baixa um pouquinho daí. Essas 2 páginas posteriormente foram resumidas em cartões plastificados que cada pessoa podia carregar em sua carteira ou bolso. O presidente me contou uma história interessante. Ele disse que sempre que 2 pessoas ou mais pessoas na companhia começavam a brigar sobre qualquer tipo de decisão, mesmo por telefone, eles apanhavam seus cartões plastificados descrevendo os valores corporativos. Então, juntas, revia os valores da firma e comparava a várias opções que tinha à disposição em função de cada valor, independente da decisão que por fim fosse tomada. Essa, sem dúvida, teria sempre de passar por esse teste de valores. Nos negócios. Pesquisadores de um recente estudo que abrange 25 anos de história dos negócios descobriram que as empresas que tinham seus valores escritos de maneira absolutamente clara e disponíveis para que todos na companhia a eles se referissem, alcançaram um médio de lucro de 700% superior ao longo desse período do que outras firmas do mesmo segmento que não dispunha de um código de valores por escrito. O que se passa no espírito se reflete na aparência. Toda vez que realizo um exercício de planejamento estratégico para uma empresa, seus executivos sempre selecionam integridade como seu maior valor e é o mais importante princípio de toda organização para toda a firma. Em minha experiência, quase toda corporação seleciona o valor de integridade como um de seus princípios organizadores fundamentais. A palavra integridade, de acordo com o dicionário, significa perfeito, indivisível e completo, unificado, um todo único, sem mácula e sem culpa. E um bom valor para se escolher.
A escolha em si é ótima, mas na realidade a integridade representa mais que um valor. Trata-se da qualidade que assegura ou garante todos os outros valores selecionados. Os resultados econômicos e pessoais de pessoas físicas e jurídicas que dispõem de valores claros sempre tende a ser muito superior ao de empresas e indivíduos cujos valores são vagos ou nebulosos. Esclareça seus valores pessoais. Você quer que eu continue lendo ou você quer ler? Vamos ver se eu consigo. Peraí. Esclareça seus valores pessoais. O ponto de partida para alcançar maior autoconfiança e poder pessoal é, em primeiro lugar, esclarecer os próprios valores para si mesmo. Você deve decidir os valores nos quais acredita, o que você defende e, mais ainda, o que você não apoia. Porque por quais valores estaria disposta a se sacrificar? Por quais valores você pagaria, se esforçaria ou talvez até morreria? Você valoriza sua família, seu Deus, sua saúde, seu trabalho, sua carreira, valoriza princípios como liberdade, a compaixão para com os menos afortunados ou a reverência pela vida? Você acredita na verdade, na honestidade, na sinceridade, no trabalho duro e no sucesso? Seja quais forem os seus valores, pense sobre eles e anote-os. O que você mais admira? Um exercício útil é pensar nos homens e mulheres que mais admiramos, tanto os vivos quanto os que já se foram. Que qualidades ou atributos dessas pessoas você considera mais importantes? Se pudesse ser como qualquer uma delas, que qualidades você mais gostaria de imitar? Quando observa os indivíduos que mais respeita, quais dos atributos deles você julga mais dignos? Que característica você busca em amigos e colegas enquanto decide se envolver ou não, mais profundamente com eles? Para você, quais as qualidades ou valores fundamentais que embasam relacionamentos pessoais e comerciais? Quais são os seus valores? Os valores são inegociáveis. Quando selecionamos um valor, e desde que realmente acreditamos nele, ele se torna inviolável. Se de fato trata-se de um valor, viveremos cada momento da nossa vida em consonância com ele. Caso contrário, essa escolha não representará um dos nossos valores. Não podemos ter um valor somente quando nos é conveniente e dispensar quando parece inconveniente. É impossível ter um pouco de integridade, é tudo ou nada. Selecionar os próprios valores representa, portanto, o ato de afirmar para si e, às vezes, para os outros, exatamente como vai viver a própria vida de determinado momento em diante. Uma vez que selecionamos um valor e a declaramos como um dos nossos princípios, estamos dizendo, com efeito, que se trata de algo de que nunca vamos abrir mão. Nosso grau de adesão aos valores que pessoalmente selecionamos representa a medida real do nosso caráter, nossa verdadeira qualidade como ser humano. A autoconfiança inabalável procede do compromisso resoluto com os próprios valores. Quando sabemos em nosso íntimo que nunca violaremos nossos mais elevados princípios, experimentamos um profundo sentimento de poder pessoal
que nos permite lidar de maneira aberta e honesta com quase todas as situações humanas e com autoconfiança. Esclareça seus valores. Se você tiver alguma dificuldade de esclarecer seus valores, um ótimo exercício é revezar algum tempo que escrever o seu próprio discurso fúnebre. Imagine que todas as pessoas que você conhece e com quem você se preocupa se reúnem no seu funeral. O padre lê o seu panegírico para esse conjunto de indivíduos, descrevendo a pessoa que você foi ao longo da sua vida, além de suas realizações e de modo como você contribuiu para a vida dos outros, ele descreve suas virtudes, seus valores e as qualidades pelas quais você se tornou conhecido. Esse obituário pode se transformar em uma visão do tipo de pessoa que deseja ser e dos valores pelos quais deseja viver. Ninguém é perfeito e todos temos um longo caminho a atravessar. Vivemos a própria vida de maneira consistente com nossos valores mais elevados, mas o exercício de escrever o próprio discurso fúnebre exerce uma influência poderosa em tudo que fazemos depois. Passamos a ser atraídos consciente ou inconscientemente a viver e a agir cada vez mais como pessoas que descrevemos naquele testemunho final. Organize seus valores. Uma vez que tenha decidido sobre os próprios valores, o trabalho ainda não está terminado. Agora é necessário organizá-los por prioridades. É preciso decidir a escala da importância dos valores. Qual deles é mais e qual é menos importante? Se você tivesse escrito cada um dos seus valores em pequenos pedaços de papel e agora tivesse que jogar todos fora, mantendo apenas um, qual manteria? Então, esses representam o seu valor mais importante, o que prevalece sobre todos os outros. Qual seria o seu segundo valor mais importante, o seu terceiro, o quarto, e assim por diante? A ordem de prioridade é extremamente importante na determinação do tipo de pessoa que você é e do tipo de vida que você vive. Muitas organizam seus valores posicionando Deus como um número, a família como um número 2, a própria saúde como número 3, a carreira como número 4, e talvez como 5, o sucesso. Uma pessoa que dispõe de uma ordem de valores deixa claro que, se as coisas apertarem, ela vai favorecer seus valores superiores em relação aos hierarquicamente inferiores. Nossa, isso aqui é muito interessante, né? Eu uma vez fiz um curso do Endel Carvalho, né? E aí ele fala exatamente, né? Todas as vezes que a gente vai começar a trabalhar com autodesenvolvimento, a primeira coisa é a gente aprender a se conhecer. E aprendendo a se conhecer, a gente tem que aprender a saber, né, quais são os valores que regem a nossa vida. E eu acho muito interessante, porque, por exemplo, teve um caso que a moça colocou lá que o primeiro lugar dela era a família, né? Deus, família, né? E aí, o que acontece? Todas as vezes que ela ia fazer alguma coisa, ia prosperar, né? Aí ela sempre voltava atrás, porque a família dele era um dos valores maiores. Então, o que era a treta inconsciente dela? Era muito mais importante ela não ter nada, mas estar com a família, porque era um chipzinho que foi instalado ali na mente dela desde criança, porque aconteceu algumas coisas ali
na infância dela, que ela levou a família como um dos maiores valores. Então, todas as vezes que, quando no projeto dela, no trabalho dela, nas coisas dela, ela ia fazer a virada, ela voltava atrás. Por quê? Porque ela não queria deixar a família para ficar viajando, porque ela não queria inconscientemente fazer algumas coisas que é necessário para que o projeto dela crescia por causa do valor dela, por causa desse valor dela, né? Que era a família. Então, é muito interessante a gente saber exatamente quais são os nossos valores, porque assim fica mais fácil a gente entender por que algumas áreas da nossa vida tá tão travada. Tem gente que não fica bonito de jeito nenhum, não fica bonito, por exemplo, não emagrece, não se arruma, não se destaca, não se torna magnética, porque um dos maiores valores dela, por exemplo, é a família. Então, ela cuida da família, ela não se cuida, desculpa, e não se cuida, porque para ela, seria uma quebra inconscientemente quando ela está se cuidando, está treinando, está comendo melhor, está andando arrumada, né? Fica uma quebra, é como se ela fosse perder a família, é como se ela não fosse ter mais o olhar igual tem da família. Então, levando isso para o mundo inconsciente, muitas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não tem a clareza de quais são os nossos valores, que nem o Brian Tracy trouxe aí nesses tópicos de qual que é o primeiro, qual que é o segundo, e saber trabalhar, saber mesmo, realmente ser estratégico para trabalhar, porque são programações, que nem o Pablo Marçal fala, são drives instalados. Então, essas programações, por mais que você trabalhe, por exemplo, num lado, essas programações vão te travar, por causa dessa ordem de valor. Top, hein? Verdade isso. Verdade mesmo. Para você descobrir, você faz o exercício. Você pode fazer o exercício e, e, e analisar, né? Fazer um estudo de si mesmo, né? Muito interessante. Com certeza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar essa página aqui 17, e aí a gente finaliza para a gente trazer amanhã essa atividade que o Brian Tracy trouxe para a gente, que é escrever a nossa própria declaração, nosso obituário. Lá o Wendel Carvalho, no programa dele, no método dele, né, ele coloca muito. Chegou no primeiro dia ali da imersão, a primeira coisa que ele manda fazer, né, depois que ele fala bastante, e ele vai aplicar o coach ali na vida das pessoas, é separar, e a primeira coisa, não só ele, o Tony Robbins também, é você pegar e fazer essa declaração. Ela é a primeira e uma das principais para você começar a trabalhar a sua mente. Então, eu vou terminar de ler aqui, e aí a gente finaliza, e amanhã a gente traz a nossa carta. O legal desse livro é o quê? É você ler e praticar, porque é como se fosse um curso. Ele não é uma coisa que você lê e pronto, que nem os outros livros. Você tem que ler e tem que aplicar. Porque aí você vai vendo, até o final desse livro, você vai vendo muitas mudanças que vai acontecendo. Por isso que eu amo esse livro de paixão. É um dos meus livros preferidos, eu acho que eu já li umas 4 vezes, e ele é muito gostoso. Topíssimo. Topíssimo. Vamos ver se eu consigo ler aqui. A ordem dos valores, força e escolha. Se a prioridade, se por prioridade a sua família vier antes da sua saúde ou do seu trabalho, você sempre vai sacrificar ambos para ter bem-estar de seus familiares. Olha só.
Se sua ordem de valores fosse alterada e seu trabalho ou o sucesso financeiro viesse antes da sua saúde, você estaria dizendo que sacrificaria a sua própria saúde caso isso fosse necessário para subir os degraus da sua carreira. A gente vê muito, muito isso acontecer, principalmente pessoas que trabalham 24 horas quando está erguendo alguma coisa e adoece, né? Conheci vários empresários que priorizavam o sucesso da própria carreira à família. Quando tiveram de escolher entre um ou outro, eles escolheram o trabalho em vez de investir tempo com seu cônjuge e seus filhos. Como resultado, tanto o casamento quanto a carreira entraram em sérios apuros. Na verdade, a seleção de valores e a sua priorização em ordem de importância cria uma estrutura mental e emocional que nos permite fazer escolhas e tomar decisões melhores em todas as áreas da nossa vida. Reexame de integridade. O princípio da integridade ou da adesão aos próprios valores parece ser uma lei universal. Sempre que violamos ou abrimos mão de nossa integridade por qualquer motivo, temos a impressão de que, em retribuição, um grande poder ou uma grande força não nos permite avançar muito. A integridade aparenta ser uma exigência absoluta à vida humana bem-sucedida. Uma falha, independente de ser no mundo dos negócios, na política ou na vida pessoal, também cria um alto grau de infelicidade, estresse e desordem na vida do indivíduo. Essa necessidade por integridade absoluta parece exigir que vivamos sob a luz da verdade, com todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Viver sobre a verdade significa vivenciar uma mentira, jamais comprometer o seu caráter por causa de um trabalho, de dinheiro, de um relacionamento. Significa que você faz e diz o que acredita ser correto e verdadeiro, não importando o que custe, o que custa. Viver sobre a verdade significa não fingir, não se iludir, constituir e enfrentar a vida, os relacionamentos, as circunstâncias, exatamente como são, e não como se gostaria que fosse. Viver sobre a verdade é nunca ficar em situação em que sentimos infelizes ou por qualquer motivo insincero conosco. Defina a paz de espírito com o seu princípio mais elevado. Viver sobre a verdade significa definir a paz de espírito como o principal objetivo e como um princípio fundamental de organização. Então, todas as outras metas selecionadas devem ser coerentes com ela. Desse modo, nunca se deve comprometer a própria paz de espírito por qualquer pessoa ou qualquer coisa. Fazemos e dizemos apenas o que sentimos como perfeitamente certo para nós. Aceitamos nossos próprios pensamentos e sentimentos, seja quais forem, e sistematicamente mudamos cada parte de nossa vida que não nos proporciona paz de espírito. Somente assim podemos desfrutar de altos níveis de autoconfiança. Apenas pela insistência em fazer tudo o que nos permita viver em paz conosco, podemos nos sentir realmente ótimos em alcançar sucesso em todos os relacionamentos. Aí eu vou marcar que a nossa próxima página é a página 18. Deixa eu marcar aqui. Opa! Não quer falar alguma coisa? Não, foi excelente. Então é isso. Então é isso. Amanhã nós retornamos com a página aí 18. E aí a atividade de hoje é a gente escrever nosso próprio obituário. E aí, se você tiver dúvida, se quiser também chamar mais pessoas para participar dessa leitura com a gente, tá? Vai ser maravilhoso. Se quiser chamar mais pessoas, vai ser ótimo, porque aí mais cabeças, mais pessoas, melhor ainda a gente estende. Então é isso. Eu espero você amanhã, tá bom? Beijo grande e uma boa quinta-feira. Obrigada para você também. Amém. Um beijo. Então, tchau, tchau. Tchau.